Amém? Se assente, por gentileza. Você que trouxe o seu livro, pega seu livro aí, nós estamos estudando aqui sobre o agir do Espírito Santo de Deus. Amém? E temos um assunto muito relevante para tratarmos hoje, que é exatamente sobre o mover do Espírito Santo. Se você não tem um livro aí, cadê a missionária Maria José? Traz uns livros lá para emprestar para os irmãos aí. Traz uns livros lá. Se você quiser, pode comprar o livro, tá, queridos? Se você quiser, o livro custa R$50. Conversa com a missionária Maria José ali. Adquira um para você poder estudar. E se não pode deixar ele em casa, tem que trazer ele. Tá bom? Tem gente que está esquecendo. Não, pega ele, traz. Tá bom? Porque é muito importante você poder aprender o que nós vamos aprender aqui. Muito importante mesmo. Mas se você não trouxe, pede ela lá para ver se conseguem para você aí, para você poder acompanhar. Eu acho que nós vamos falar hoje, um dos temas, nós vamos falar hoje sobre um dos temas mais, não é polêmicos, mas mais difícil de entender, às vezes, por algumas pessoas sobre o Espírito Santo de Deus. Nós estamos ensinando sobre os dons espirituais, nós estamos tratando disso aqui na igreja, como é que funciona, qual a relevância disso, né? A nossa apresentação vai estar já no ar aí, mas nós estamos repassando aqui, porque nós queremos focar um pouco mais na instrução da igreja sobre os dons espirituais, e nós aprendemos algumas coisas muito relevantes aqui, já muito relevantes mesmo. Nós passamos aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, entendemos que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, não é isso mesmo? O Espírito Santo está na terra porque Jesus um dia prometeu que ele viria, uma promessa na verdade do Pai, e Jesus veio aqui e consolidou essa promessa. Então o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo marcou o Pentecostes, que era uma festa judaica, mas esta festa, a partir de então, passou a ser marcada com uma festa espiritual. Pare para pensar nisso. Uma festa que milenarmente era uma festa reconhecida pelos judeus, não só os judeus, mas povos de todas as nações, povos do mundo inteiro, reconhecia o Pentecoste como sendo um momento de agradecer a Deus, de reconhecer a bondade de Deus por causa do alimento, da colheita. E agora essa festa tem um marco, porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus pousa na terra de forma definitiva e funda, ou ele inaugura a igreja de Jesus Cristo. E a partir daquele dia, a igreja de Jesus passou a experimentar um mover sobrenatural do derramar do Espírito Santo de Deus. Já passamos por isso aqui, entendemos a relevância do Pentecostes, e nós começamos a falar um pouco sobre o agir do Espírito Santo, né? Ele age como um vento, ele age como fogo, né? Ele tem ações específicas. Vento porque entra em qualquer lugar, movimenta o extraordinário, faz aquilo que eu não posso fazer, né? Age aonde eu não consigo agir. O Espírito Santo de Deus penetra todas as coisas. E falamos sobre o fogo, a relevância do fogo. O fogo purifica, santifica, edifica. O fogo ele transforma, pega uma matéria morta, queima aquilo que não presta, deixa o que é puro. Ele vai fazendo um trabalho renovador nas nossas vidas. E além de tudo, quem é batizado com o fogo do Espírito tem uma chama que não se apaga dentro do seu coração. Amém? Falamos terça-feira passada que se talvez você está com a sua chama apagada, por isso a Bíblia fala: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Talvez o pecado, a iniquidade vai diminuindo, vai eliminando a presença dele na vida da pessoa, e vai deixando ele à parte. A pessoa vai ficando sem aquela chama, sem aquela vontade, sem aquele desejo de estar na presença dele. Aquilo vai ficando diminuído,
porque está se afastando. Então é momento de você colocar a mão no seu coração e dizer: Espírito Santo, reacende a chama dentro de mim. Eu quero que tu acendas de novo essa chama em meu coração. Amém? Então está aí uma dica de oração. Talvez você precisa fazer isso. Oração muito simples: Espírito Santo, eu quero ser batizado com esse fogo da tua presença. Eu quero ser reacendido com o fogo da tua presença. Amém? Falamos sobre isso. E eu quero entrar agora no tópico específico, na página 186, sobre ministrações do Espírito Santo. Próximo aí, por favor. Próximo, isto aqui. Nós vamos falar sobre ministrações do Espírito Santo ao crente. Como que é relevante você ter comunhão com o Espírito Santo? E aqui, queridos, escute isso. Você que está me ouvindo, por favor, escute isso. Eu posso conhecer um livro, estava aqui, eu achei há pouco instante esse livreto aqui em cima aqui, esse livro por fora. É um livro amarelo, está aqui o livro amarelo. Que livro é esse? É um livro amarelo. Mas o que é esse livro? Não sei. Por que não sabe? Porque eu não o abri para ler. Eu não o observei. Eu não o analisei. Mas a partir do momento que eu paro, olho, opa, isso aqui é uma harpa avivada de corinhos. Espera aí. Tem hinos aqui dentro. Tem hinos aqui dentro. Está meio rasgado aqui, mas tem hinos aqui dentro. É uma harpa. É uma harpa, tem hinos, tem corinhos. Opa, pronto. Eu agora já conheço um pouco mais sobre ela. Se alguém me perguntar o que é isso, eu vou falar não só que é um livro amarelo. Eu falo, não, é um livro amarelo, mas é uma harpa e dentro dela tem corinhos evangélicos, corinhos avivados para você poder cantar. Observa que eu dou um detalhamento melhor. Por que isso? Porque eu passei a conhecer um pouco mais. Se eu pego esse livro que está em suas mãos e falo com você aqui, você conhece esse livro? Conheço, eu vi ele, eu ouvi, né, para ficar melhor no português aí. Então esse livro é um livro branco, mas eu conheço ele por fora. Posso até levar ele para casa e colocá-lo na minha prateleira, porém se eu não abrir para lê-lo, eu nunca vou conhecê-lo. Se eu não começar a analisá-lo, eu nunca vou entender o que tem dentro dele. Pastor, o que você está dizendo com isso? Assim é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você não parar para conhecê-lo, para investigar, para entender, você vai ficar à margem. Vai saber que existe o Espírito Santo, vai saber até que ele age de algumas formas, que ele batiza, quem tem o Espírito Santo de Deus fala em línguas. Eu começo até a conhecer um pouco, porque eu vou ouvindo falar. Mas escute isso, se eu quiser conhecer, eu preciso estudar um pouco, analisar um pouco isso. Pastor, é requisito eu estudar o Espírito Santo para receber o Espírito Santo? Não, claro que não. Eu preciso saber que ele existe, crer que ele existe e desejá-lo. Esses três critérios são importantes, entendeu? Eu preciso saber que ele existe, crer que ele existe e desejar. Essas três coisas. Lembra? Paulo chegou na igreja lá e diz lá: e aí, vocês já receberam o Espírito Santo? Nem sabemos que existe. Então eu vou te apresentar ele. Apresentou eles, nós cremos, então vocês creem. Agora pronto, vocês querem? Quero. Sabem? Creram? Desejaram? Paulo orou e eles receberam. Então esse é o quesito básico. Porém, Paulo passou algumas dificuldades com a igreja de Coríntios, especificamente, porque ela começou a receber o Espírito Santo, mas não entendia, não compreendia algumas coisas. Então ela ficou deficitária no uso dos dons que o Espírito Santo de Deus tem para nos oferecer. Tá ok, queridos? Então é um esclarecimento para melhorar para nós. E aqui dentro desse ponto, vou dizer para você, tem um dos pontos mais relevantes da igreja. O que é? É a distinção, o batizado com o Espírito Santo, o batizado no Espírito Santo.
batismo do Espírito. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas você que está com o livro em mãos aí, por favor, pegue aí por gentileza, a ministração do Espírito Santo ao crente, página 186, tá bom? O que nós temos aqui? Em razão de sua operação dinâmica, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem uma forma múltipla de agir, ele age de forma múltipla, ele age de forma estendida, e ele faz coisas extraordinárias. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha só que lindo, lá estava o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, num abismo. Então ele estava trabalhando naquilo que Deus gostaria que viesse à existência, tá ok? Hoje ele mudou de algumas características, porque hoje ele habita na igreja, ele trabalha nos membros, ele trabalha na vida das pessoas. Para quê? Para convencer, quem lembra? Da justiça e do juízo, do pecado e do juízo. Justiça, pecado e juízo, né? Então ele continua trabalhando de forma diferenciada. Então escuta isso aqui, querido. O Espírito Santo é mais mencionado no Antigo Testamento apenas como Espírito de Deus, ou Espírito. Já no Novo Testamento temos aí a característica de ser mencionado como Espírito Santo. E agora, que interessante aqui, queridos, nós vemos algumas formas que ele ministra as nossas vidas. Ele ministra as nossas vidas. A primeira dela aí, pode passar para a próxima aí, por favor. A primeira é sobre o novo nascimento. O novo nascimento. Abra a tua Bíblia em João capítulo 3, versículo de número 3 ao 8. Olha que lindo esse texto. Vamos lá, tem como colocar na tela aí? João capítulo 3, verso 3 ao 8. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não estava entendendo o que significava aquilo. Aí, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós temos aqui uma característica do Espírito Santo de Deus. Presta atenção, queridos. O Espírito Santo de Deus é quem age no novo nascimento. Ninguém pode nascer de novo se o Espírito de Deus não estiver dentro dele. Se o Espírito Santo de Deus não vier sobre ele de alguma forma para inspirá-lo a abandonar sua vida pecaminosa e começar a ter uma vida com Deus. É ele quem faz isso. Lembra o dia que você se arrependeu dos seus pecados? Você veio até a frente e aceitou Jesus? Lembra o dia que você sentiu vergonha daquilo que você fazia e você falou: Senhor, eu necessito ser salvo? Aquilo foi uma ação do Espírito Santo de Deus, fazendo com que você morresse para o mundo e nascesse na família de Deus. Tá ok, queridos? Então, no novo nascimento, abrange a regeneração e a conversão, que são dois lados de uma só realidade. Então, enquanto a regeneração enfatiza nosso interior, a conversão, o nosso exterior. Então, ele vai tratar tanto dentro de você, como fora de você. E aqui tem um detalhe muito importante. Tem gente que diz: pastor, eu nasci de novo, mas continua vestindo do mesmo jeito, mas continua usando a mesma forma de postura física, mas
continua com os mesmos costumes, mas persevera fazendo, não mudou nada. Espera aí, mas você realmente nasceu de novo? Porque quem nasce de novo tem que ter uma mudança interna e uma mudança externa. Tem que ter uma modificação nas atitudes. Tem gente que fala: pastor, meu estupim é curto, pastor, eu não suporto aquilo. O que está faltando aí? Um novo nascimento. Pastor, eu não aguento isso. Tem um lado aí que o Espírito Santo de Deus precisa fazer nascer de novo. Tem um lado aí que não foi regenerado ainda completamente. Você não deixou o Espírito Santo de Deus agir como deveria agir. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, ele modifica um homem natural para ter uma vida com um homem espiritual. Segundo ponto aí, a habitação do Espírito no crente. Então, perfeito, o Espírito Santo veio, falou aos seus ouvidos e te convenceu. Topei, eu percebo que eu tenho que mudar, eu sei que eu necessito de uma vida diferente, eu entendo isso. Agora você então toma a decisão: então eu quero aceitar a Jesus. A partir deste momento, você então passa a ter o Espírito de Deus habitando dentro de você. Você passa a ter a presença dele habitando dentro de você. Vamos lá? João 14, 16, o que diz aí? 16, 17. João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então nós temos aqui uma promessa de Deus muito relevante. Por quê? Porque agora que eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo passa a morar. Eu passo a ser uma habitação espiritual. Eu passo a fazer isso. E aí, queridos, eu vou andar um pouquinho aqui agora, porque eu quero pegar os dois pontos na frente, que é muito relevante isso. O testemunho do Espírito de que somos filhos de Deus. Então olha só que interessante, Romanos capítulo 8, verso 15 e 16, o que acontece agora? Eu, dentro de mim, tenho um testemunho, eu sou filho de Deus. Bom, quando eu ligo para aquela senhora que está ali sentada, a Maria Zélia, eu tenho a convicção de que eu sou filho dela. Eu tenho a certeza de que eu sou filho dela. Por quê? Bem, quando eu me lembro da minha história, eu a chamo de mãe desde pequeno. Eu me lembro de muito pequena ela cuidar, ela zelar de mim. Eu tenho uma afinidade materna com ela. Quando eu olho para as fotografias, eu muito pequeno e ela cuidando de mim. Eu tenho uma fotografia muito pequena, né, de um aniversário, e lá está a dona Zélia no meu aniversário. Então isso cria uma correlação de que eu sou filho dela. Eu olho para meu registro de nascimento, lá está a minha paternidade, nome do pai e nome da mãe. Então eu tenho essas características que me vincula maternalmente com ela. Interessante isso. Bem, mas agora imagina o seguinte: o camarada, a pessoa, passou uma vida inteira pecaminosa e chega lá na frente, depois de ter roubado, ter matado, ter feito um bocado de coisa errada, ter prostituído, ter levado uma vida toda ímpia, ele decide: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Bem, ele foi destituído da glória de Deus, a Bíblia diz isso, mas agora ele decidiu: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aí como é que faz? Levantei a mão e diz: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Está resolvido? Está resolvido. Agora ele passa a ser filho de Deus. Espera aí, mas existe um acusador, e ele vai tentar dizer que eu não mereço ser filho de Deus.
Eu não tenho esta autorização para dizer sou filho de Deus. Por quê? Porque eu pequei, eu fui destituído da glória de Deus. Ele vai me fazer lembrar de tudo aquilo que eu fiz de errado. Por isso entra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando ele passa a habitar dentro de você, que o inimigo chega para te acusar e tirar a tua paternidade espiritual, ele vai testificar dentro de você: não, você realmente é filho de Deus. Aí o inimigo diz: não é filho. Ah, não, sou filho de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ah, não, mas você não merece. Não interessa, não é por merecimento, é por graça. Eu, pela graça de Deus, eu o aceitei, e agora eu tenho a paternidade espiritual. Amém, queridos? Quantos entenderam disso de amém? Entendeu? Vamos lá, lê esse texto aí, Romanos capítulo 18, verso 15. Olha aí, Romanos capítulo 18, verso 15. Tá bom? Eu estou indo aqui, mas depois você precisa ler isso aqui mais, querido, você poder entender um pouco mais. Vamos lá, Romanos, me ajude atrás aí, Romanos 8, 15 e 16. Podia dar um livro lá para ela, poder acompanhar, porque ela vai vendo aqui onde é que estão os versículos, que aí ela vai ser mais rápido. Por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez se estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que isso? É um relacionamento tão íntimo. Por exemplo, a minha mãe é uma mãezona. É uma mãe, quem a conhece, normalmente, se ela tem alguém que tem uma intimidade, vai chamar ela de mãe. Quem começa muita amizade lá em casa, daqui a pouco está chamando ela de mãe. Eu conheço várias pessoas que falam mãe Zélia. Eu fico até nervoso, fico bravo lá, fico irritado com esse negócio, porque não tem nada de mãe, mas a gente até aceita. Mas por quê? Por causa dessa amizade, porque ela é realmente a mãezona. Tá ok? Mas ela não tem essa intimidade, ela não pode fazer isso, porque não nasceu, não passou a infância. Não, mas não é isso. Aqui, queridos, quem recebe a Jesus como Salvador, olha que lindo isso, o Espírito Santo entra dentro dele, e a partir do momento, ele cria uma conexão com os céus, ao ponto dessa pessoa não chamar Deus de Pai, mas Abba, que dizer, papaizinho querido. Relacionamento de intimidade, meu paizinho querido. Você levanta sua mão e sai e fala assim: papai querido. Fala: eu sou teu filho. Vai, fala comigo assim: dentro de mim tem o Espírito Santo que testifica que eu sou filho de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Inclusive isso aqui, querido, é muito sério. Martim Lutero passou uma barra muito grande, porque ele tinha feito algumas coisas erradas, muitos pecados, e ele aceitou a Jesus, ele se converteu, e um dia ele estava lá em conflito terrível, porque o inimigo estava o acusando, e ele estava passando um momento muito difícil da vida dele, e aqui naquele chão ali, o inimigo dizendo: você não merece, você fez isso, de repente ele se deu por si, falou assim: o que foi que eu fiz? Você fez isso, o que mais? Fez isso, e vai colocando a lista, o que mais? Fez isso, e na mente dele veio, aí ele falou: faltou um negócio aí, o que faltou? Escreve aí embaixo: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluias! Declare comigo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, queridos. Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar dentro de você que você é filho de Deus. Todos pecam, todos erram. Quem não dá uma errada de vez em quando? Quem não peca? Tira a primeira pedra. De vez em quando caímos. O pastor José estava nervoso ali hoje, bravo hoje. O despertador dele não despertou, ele estava chateado, né? Pecou, ele falou, mas brincadeira, pastor, só dando é porque ele está participando da oração da madrugada, e o
demoniado, o relógio dele não despertou. Ele falou que vai converter, vai orar na cabeça dele lá hoje. Mas o fato é o seguinte, queridos, todos nós erramos. Escute isso, queridos. Presta atenção, olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Jesus sabia que nós íamos cair, sabia que de vez em quando a gente erra, sabe que de vez em quando você não vai aguentar e você vai ceder à tentação, de vez em quando a coisa vai ficar feia e você vai errar. Pastor, você está dando legalidade ao pecado? Negativo. Não, mas o que acontece, pastor? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluias. Errou, aí o Espírito Santo de Deus entra dentro de você e faz o quê? O sensibiliza. Sabe aquela voz dizendo: o que eu fiz não está certo, o que eu fiz não está correto, o que eu fiz precisa ser retratado, o que eu fiz precisa ser corrigido, eu preciso voltar lá e pedir perdão, eu preciso me retratar porque não está certo. E aquela voz começa a te incomodar. A pior coisa que tem na vida de um crente é quando ele cauteriza a sua mente, ele perde a sensibilidade de que não está certo. Quantos dizem amém? O próximo tópico aí: a fé pelo Espírito Santo para a salvação. Queridos, crer que você vai ser salvo, tem que ter fé. Tem que ter fé. Romanos 1,17. E deixa também Gálatas 5,5. Essa fé procede do Espírito Santo, a fim de que o crente permaneça fiel por meio da manifestação do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22b. Uma coisa decorre de outra. Todos os heróis do livro de Hebreus capítulo 11 venceram pela fé. Então preste atenção. Pastor, eu aceitei a Jesus, eu fui na igreja, eu levantei a minha mão, eu criei no Espírito Santo, eu criei na salvação, e então comecei a caminhar contigo, mas a coisa ficou difícil. Veio um problema lá em casa, pastor, veio uma doença, veio uma enfermidade, a crise financeira bateu, o desentendimento no lar começou a surgir. O que eu faço? Como é que faz para poder permanecer? Fé. Levanta de manhã, está tudo errado, respira fundo, vai passar, Deus vai me dar vitória, essa situação é temporária, tem algo melhor reservado para mim. Está entendendo, querido? Essa fé que te alimenta é a fé que vai nos conduzir à salvação, porque a ordem é ser fiel até a morte. Como é que eu vou garantir essa fidelidade? Por isso, querido, escuta isso aqui, querido. Crente que não tem o Espírito Santo de Deus não consegue permanecer firme. Ele é o famoso cai e levanta. Levanta, fica bom, tal, daqui a pouco levanta animado, daqui a pouco ele não consegue ter uma linha firme, constante. Já viu que muitas pessoas é muito inconstante no que fazem? Muito inconstante no que fazem. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui não, mas quer ver? Fala você mesmo. Quantos estão aqui que estão fazendo a leitura bíblica que nós programamos esse ano? Não precisa levantar a mão não. Você não vai levantar a mão ali, que eu sei que ela está, mas não precisa não. Muitos não fazem, muitos não perseveram. Começa um projeto de devocional, faz 1, 2, 3, 5, 10, 15, um mês, não perseveram, não tem perseverança naquilo que fazem. Começa um projeto que some. Por que isso, queridos? Por que essa falta de constância, queridos? Sabe por quê? É porque ela,
na vida espiritual você precisa da fé. Precisa ter fé. Pastor, tem 5 meses e 29 dias que eu estou orando por algo e não recebi. Eu vou orar mais um dia, porque Deus vai me atender. Pastor, tem 10 anos que eu estou orando. Eu vou orar mais um dia, porque Deus vai me atender. Pastor, eu vou continuar perseverando até conquistar. Amém, queridos? Está entendendo isso? Eu preciso ser perseverante. Perseverante. Vamos ler o texto? Cadê? Está aí? Romanos 1,17. Você pegou o livro aí, irmã? Pegou? Cadê o livro? Tem um livro aí não? Esse aqui? Arruma um livro para ela lá, por favor. Vê se consegue um livro para nossa irmã lá. Aí você vai olhando aqui. Quando eu estiver falando, você vai ver no versículo, para já deixar pronto aí. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como é que é? Eu levanto hoje, tenho fé. Aí, Adriano, eu levanto amanhã, irmão, meu cabelo está despenteado, eu estou remelento, sopro aqui na frente um bafo fedido, chego na frente do espelho, eu olho aquele negócio lá amarrotado que levantou, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode essa coisa esquisita estar de pé de novo, gente? Ele começa até a achar estranho o que ele está vendo no espelho. Ontem eu estava animado, ontem eu estava firme, ontem eu estava empolgado. Aí o Espírito Santo fala assim, lava o rosto. Aí ele vai lá, lava o rosto. Pintei esse cabelo aí. Aí pintei o cabelo. Escova esses dentes. Ele escova os dentes. Senta à mesa lá, toma um café. Aí ele toma um café. Daqui a pouco aquelas coisas ruins vai indo embora, irmão. De repente ele levanta. Oh, glória a Deus. Fé de novo. Força de novo. Vamos lutar mais um dia. Vamos lutar mais um dia. Os problemas permanecem, até permanecem, mas eu vou de fé em fé. Diga comigo: o justo viverá pela fé. Glória ao nome do Senhor. Ei, tem um Espírito de Deus, querido. Se Ele habita dentro de você, você não vai desistir, você não vai esmorecer, você não vai fraquejar. Você pode até entristecer, pode até ter um dia que você vai olhar para todo lado e falar: ih, hoje não tem jeito. Mas eu posso fazer uma coisa. O que eu posso fazer? Eu vou lá para o meu quarto, eu vou me dobrar na presença dEle, eu vou ficar um pouquinho perto dEle. Eu estou despedaçado, minha vida está arruinada, mas daqui a pouco vai levantar um gigante para vencer em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Amém, irmãos? Joga essas coisas ruins para trás, irmãos. O apóstolo fala: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Atrás de mim, coisa ruim, chega para lá. Deixa essa coisa que não deu certo para lá. Agora eu vou seguir para frente. Por quê? Porque eu tenho fé. De fé em fé. Deixa lá um versículo, irmão. De fé em fé. Diga comigo: de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. Bom, a santificação posicional do crente, a santificação sobre esse aspecto é perfeita e completa em Cristo mediante a fé. Ela ocorre por ocasião do novo nascimento. Então, beleza, eu aceitei a Jesus. Olha o processo, querido. Aceitei a Jesus, recebi o Espírito Santo. Agora, Ele habita em mim. Eu creio que eu sou filho de Deus. Agora eu levanto todas as manhãs e Ele me reanima. Ele me deixa animado, porque a partir de hoje eu sou um novo vencedor.
eu vou vencer mais um dia. Então isso vai me encorajando, isso vai me animando, isso vai me fortalecendo. Agora tem um detalhe, atenção queridos, o que eu fazia de errado ontem, hoje eu preciso começar a melhorar. Sabe aquela coisa errada que você fazia? Aquilo tem que começar a ficar de lado. Aqueles pensamentos errados, aqueles comportamentos errados, aquelas atitudes erradas, tem que começar a ficar de lado. Eu tenho que começar a deixar isso. Por quê? Porque eu estou num processo de santificação. Eu estou me santificando, e Ele é lindo, né? O Espírito Santo de Deus é lindo, pastor Josué. Ei, querido, presta atenção, pastor Wellington, olha que lindo. Ele é lindo, Ele não vai querer mudar você todo do dia para a noite, não. Um dia chegou um irmão aqui e falou: pastor, eu estou querendo ficar na igreja aí, mas eu fumo. Eu falei: pode vir, irmão, pode fumar, fica tranquilo aí, senta na igreja aí. Mas lá aceita fumante? Aceita, irmão, pode vir, pode ficar aí fumando, não tem problema não. Eu duvido, irmão, se ele assistir um culto aqui, o Espírito de Deus pega ele, entrar nele, ele vai largar isso, irmãos. Outro dia entrou um baterista aqui com o brinquinho. Cadê o baterista? Cadê o Pedro? Está lá o Pedro. Olha lá o Pedro, transformado, irmão, uma benção, lindo. Entrou aqui: pastor, o senhor aceita a bateria? Deixa ele, deixa meu baterista lá. E ele entrou aqui, daqui a pouco ele tirou e tal, ele percebeu que foi mudando o ambiente. Foi não, Pedro? Não foi? Eu te obriguei? Eu falei alguma coisa? Não, estou citando você aqui, me desculpa, tá brincadeira, Pedro. Mas o que acontece, queridos? Está entendendo isso? Esse processo, atenção, se o Espírito de Deus não te convencer de que você precisa melhorar, não sou eu quem vou fazer isso, não é o seu pai quem vai fazer isso, não é a sua mãe quem vai, ninguém vai poder fazer isso. Mas se o Espírito de Deus entrar dentro de você, eu duvido que você não vai querer ser mais santo, você vai querer ser melhor, você vai querer deixar para trás aquilo que te incomoda, que te atrapalha. Tem umas coisas que vão mudar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Muitos pais têm muita dificuldade com os filhos. Sabe qual é a dificuldade? Porque os filhos começam a entrar numa tendência muito perigosa. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando, principalmente adolescente, para um pouco mais adiante. E quem tem filho pequeno aí, se prepara, você vai passar por isso também. Porque o filho começa a querer umas coisas difíceis, esquisitas. E você olha para ele e fala assim: mas eu não ensinei isso para ele, não, irmão. Eu nunca fiz isso, como é que acontece isso? E você começa a ver umas tendências. Aí você vai ficar, sabe o que muitos pais fazem? Brigam, batem, são arrogantes, criam inimizade, criam dificuldade com os filhos. Começa um processo doloroso, porque o pai, ele cria uma verdadeira cabo de guerra. O pai é para cá, e ele: eu quero ir lá, e começa aquele cabo de guerra. Deixa eu dar uma instrução para você aqui, poderosa. Quer ver uma questão? Coloca teu filho à mesa, começa a falar do Espírito Santo para ele. Pastor, mas se ele não quer, não tem problema, coloca ele à mesa, começa a falar do Espírito Santo de Deus para ele. Explica os dons do Espírito Santo de Deus, como é que ele age. O Espírito Santo de Deus, ele é pacificador, ele é benigno, ele é bom, ele é longânimo. Aí começa a falar daqueles dons para ele. Filho, agora nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, tá bom? Vamos fazer uma campanha aqui para o Espírito Santo de Deus nos encher? Vamos? Começa a orar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ele não quer, ele começa, daqui a pouco ele vai falar assim: eu estou gostando desse negócio, pai, esse negócio é bom mesmo. Daqui a pouco ele começa a se interessar, e de repente você ganhou o teu filho, porque o Espírito Santo vai fazer dentro dele o que você não consegue fazer. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo isso, queridos? Essa é a coisa mais grandiosa de um pai pode fazer, mais grandiosa que um pai pode fazer. Eu aprendi a ir para a oração na madrugada com aquela senhora ali. Vocês veem como é que eu gosto de oração na madrugada aqui? Aprendi com ela. Quando eu era muito pequeno, ela acordava, ela fazia campanha de oração na madrugada. E tinha dia que ela falava: vamos todos. Acordava todo mundo, e nós íamos para a oração na madrugada. Eu me lembro de uma vez que ninguém conseguiu ir, eu fui com ela. Nós dois fomos sozinhos. Algumas vezes nós íamos sozinhos. Ia eu, a Simone, eu e a Josélia, nós íamos para a oração da madrugada. Nós íamos falar com Deus. Então eu aprendi com ela.
Chegava na igreja, não sabia nem como falar, eu ficava observando ela falar, e ela orava, e eu falei, é assim que ora. Entendeu, pai? Se você der o exemplo, o seu filho vai te seguir. Se você der o exemplo, o teu filho vai te seguir. Amém, queridos? Bom, eu parei um pouco aqui para falar sobre isso, mas vamos lá, porque o nosso tempo, meu Deus do céu, o tempo já foi ali. Vamos lá. Deixa eu pegar esses dois pontos aqui que são os mais complexos, queridos. Próximo aí, vai lá. Aqui, esses dois aqui, melhor. O batismo do ou pelo Espírito Santo e o batismo com ou no Espírito Santo. Bem, isso aqui, na teologia, inclusive presbiteriana, nós temos uma divergência muito forte com relação a nós pentecostais. Uma divergência muito forte. Por exemplo, os presbiterianos, ou melhor, os cessacionistas. O que é cessacionistas? Aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram lá com os apóstolos, porque não são mais necessários. Eles acreditam que não há mais necessidade da gente falar em línguas, de ter profecias, não tem essa necessidade mais, não precisa mais disso. Por quê? Porque a igreja agora já tem o Espírito Santo de Deus, não precisa mais disso. Bom, é uma crença. Me desculpa, eu continuo acreditando que o Espírito Santo de Deus batiza, que Ele dá dom de profecia, Ele dá dom de cura, dom de sabedoria, dom de discernimento. Eu continuo acreditando. Tem alguém que acredita comigo aí? Amém? Então Ele continua, amém? Pronto, nós acreditamos na mesma coisa aqui. Então isso é importante para nós, porque Ele vai divergir desses pontos aqui. Primeiro ponto, o batismo do ou pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, bem rápido aí, tá bom? Vamos ler para você entender. Depois Gálatas 3, 27, depois Romanos 6 e 3. Esse batismo do ou pelo é algo tão real, apesar de ser espiritual, que a Bíblia o denomina de batismo. Em todo batismo é evidente, há 3 pontos inerentes: um batizador, um batizando e o meio que o candidato é imerso, ou seja, batizado. Então presta atenção, queridos. Se eu pegar, por exemplo, tem uma caneta ali? Tem uma caneta em cima? Tem uma caneta? Uma caneta. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, eu pedi para colocar essa jarra aqui só para você entender um negócio aqui, tá bom? Se eu pegar essa jarra aqui e falar assim, essa jarra, essa caneta melhor, já molhou? Bem, não, ela nunca entrou na água, nunca molhou. Mas se eu pegar essa caneta e colocar ela aqui dentro e tirar, ela molhou ou não molhou? Molhou ou não molhou? Hã? Sim ou não? Mas irmão, você não viu? Molhou ou não molhou? Molhou. Então ela foi batizada nessa água, ela molhou, ela passou por aqui. Ela passou por aqui uma vez. Ela pode ter agora 100 anos. Daqui a 100 anos eu pergunto, essa caneta um dia passou naquela jarra, sim ou não? Passou. Então, ela passou pela água. Pela água. Está entendendo? Ela passou pela água. Agora, ela está dentro da água? Por que não está? Está aqui na minha mão. Pastor, o que você está dizendo? Essa é uma diferença básica para você entender o batismo do ou pelo Espírito Santo em o batismo com o Espírito Santo. Se eu com os meus lábios confessar, o Espírito Santo de Deus me batiza, porque Ele vem em mim, é um ato dele, Ele vem em mim. Pastor, posso estar pecado, estar prostituindo, pode estar de qualquer jeito. Se eu aceitei, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se pelo Espírito não for concedido. Ninguém pode. Então o Espírito Santo de Deus vem, ele passa na pessoa, e a pessoa então pega aquele discernimento e fala, eu preciso. Ele convence, lembra lá? Ele convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence. Então é passado pelo batismo, é um ato. Vamos lá? Cadê o texto? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha só que é bebido, bebeu, foi lá, bebi naquela fonte. Pastor, mas nunca mais voltou na fonte. Mas bebeu ou não bebeu? Sim ou não, irmão? Me ajuda. Bebeu. Ele passou, bebeu naquela fonte, nunca mais voltou, mas ele bebeu. Próximo, 13.
porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Pronto, se eu fui batizado de Cristo, revesti de Cristo, o que eu tenho que fazer agora? Permanecer. E tem gente que é isso, olha só, eles vêm, o Espírito Santo de Deus convence eles do pecado, eles passam por esse batismo e seguem a vida sem nunca falar em línguas, sem nunca manifestar os dons. Ó, a caneta aqui está sequinha, nunca mais foi lá de novo. Vai tocar uma vida, vai ser crente, vai ler a Bíblia, vai estar no meio aqui, mas ele não se emerge de novo. Você está entendendo isso? Não se emerge de novo. Vamos entender o próximo diferença agora? Vai lá, batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, Atos 1:4. Vamos pegar aí, Atos 1:4. Temos mais outros versículos, mas por causa do tempo, depois você lê em casa, tá bom? Para facilitar para você. Atos 1:4, 5 e 8. Esses 3 versículos. E estando com eles, determinando-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste? Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Presta atenção agora. Sereis batizados com o Espírito Santo. Próximo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Lá em Atos 2, versículo 1 ao 4, no dia de Pentecostes, nós vemos lá o que aconteceu. O que aconteceu lá? E eles começaram a falar outras línguas. Vamos lá para mais um agora. 10, 44 e 46. Atos 10, 44, 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, olha que lindo isso aqui, queridos. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. O que aconteceu? O Espírito caiu, ou seja, desceu sobre eles que estavam ouvindo a palavra. Próximo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Bem, agora eles não foram só batizados no Espírito, mas aconteceu algo. Eles estavam, e o Espírito foi derramado sobre eles. O Espírito veio e derramou sobre eles. Então o que? Eles foram imersos pelo Espírito Santo de Deus. Agora eles estavam imersos aqui, tão imersos que eles foram se enchendo, e eles agora fizeram o que? Eles começaram a transbordar, porque eles tinham dentro deles a abundância do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos para mais um texto. 11:16. Eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês entenderem isso aqui. 11:16. Deixa eu tirar a caneta aqui, senão daqui a pouco não funciona mais. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha que lindo isso aqui, pastor. Com o Espírito Santo. Próximo. 17. Porquanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Glórias ao nome do Senhor. Lá mais 2 versículos, capítulo 19 de Atos, versículo 2 e 6. Disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ainda tem muita igreja, como eu falei há pouco, que acredita só nesse batismo, na água. Vai lá, batiza na água, levanta, pronto, irmão, você já tem o Espírito Santo de Deus. É verdade isso? Nós aprendemos que o Espírito Santo pode convencer. Ele passa, convence o crente. Ó, você precisa. Agora, para ter o derramamento do Espírito Santo, tem que acontecer isso aí. Próximo.
Mas Paulo disse: certamente João batizou com água de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5: e os que ouviram falar foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? No batismo pelo Espírito, o batizador é o Espírito de Deus. Sabemos disso. Queridos, nós temos que entender que ninguém é convencido do pecado se não for pelo Espírito de Deus. Tá bom, vai ser salvo? Vai ser salvo. O ladrão da cruz teve tempo de ser batizado com o Espírito Santo? Não precisou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, está resolvido. Mas escute isso, queridos, nós cremos, e é sobre isso que eu quero falar com a igreja, para a gente poder finalizar agora esta palavra. Eu vou parar por aqui. Vocês veem que o assunto é muito bom, né? É muito bacana da gente poder estar estudando ele. Você precisa entender um pouco mais isso. Eu creio isso. Ele te convenceu a vir aqui hoje. Ele te convenceu de que você precisa começar a ler a Bíblia. Ele te convenceu que você precisa vir para a oração. Ele te convenceu que você precisa levar a palavra para dentro do seu lar. Ele te convenceu algumas coisas. Mas presta atenção, queridos. Presta atenção. Existe um mover quando ele é desejado. Existe um mover que vai além quando ele é querido. É possível ele ser derramado sobre aqueles que o querem, e isso transborda, isso te enche, isso vai preencher você por completo. De repente você vai sentir satisfeito, você vai começar a identificar algumas coisas que você realmente pode fazer, que você precisa fazer. Você vai ter desejos de executar o reino de Deus, você vai ter uma fonte dentro de você que jorra para a vida, você vai ter condições de oferecer para alguém a cura das suas enfermidades. Alguém vai falar um problema para você, dependendo de você vem a solução é essa, e você vai dizer: eu sei a solução do seu problema. Ele fala: qual é? Aí você diz: a solução do seu problema é o sangue de Jesus Cristo. Se você crê, esse problema vai embora, e então você coloca as mãos e Jesus cura. Amém, queridos? Pedro passou 3 anos e ele não fez nada, a não ser andar sobre as águas e começar a afundar, ver uns milagres. Mas o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre ele, aquele homem que ele viu todos os dias na Porta Formosa, querido, teve a sua vida transformada. Por quê? Porque ele falou: ei, eu agora tenho algo para te oferecer. O que eu tenho, isto te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluias. Fiquemos de pés, por favor. Glória a Deus. Pastor, me diz o que eu devo fazer então. Ei, queridos, escute isso aqui. Escute isso aqui. Você toma banho todos os dias, sim ou não? Amém, né? Glória a Deus. Toma banho ou não? Hã? Mas se você não tomou banho, por que você tem que tomar banho de novo? Por quê? Não tomou banho um dia? O mês passado, semana passada, por que tem que tomar banho de novo? Por quê? Presta atenção, olha que lindo isso aqui, queridos. O banho de ontem não serve para hoje. Sabe qual é a grandeza do Espírito Santo de Deus, queridos? Presta atenção nisso aqui, queridos. É que olha só que lindos, queridos. Você vai até a presença dele, mergulha na presença dele, fica cheio dele. Aí você começa a oferecer o que você tem, mas seca. Você vem de novo, emerge na presença dele, bebe na fonte de novo. Aí você tem de novo. Não é água benta
essa aqui não, viu, irmãos? Aí você tem de novo, você vai de novo, emerge na presença dele, e você sabe a fonte, você sabe aonde tem, você sabe aonde se encher, você sabe como se encher, você sabe como conquistar a presença dele, você sabe como é que você faz para você poder ter comunhão com ele, você conhece o lugar da fonte, então você ficou vazio, você percebe, você vai lá de novo, mergulha na fonte, se reabastece na fonte, ele te enche de novo, e você passa a ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É uma vida que começa hoje e vai até o último dia da sua vida. Por quê? Porque eu desejo a presença dele, eu quero a presença dele. O salmista declara no Salmo de número 42: ah, Senhor, como as corças anseiam pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de ti. Teve sede ontem, mas tem sede hoje. Teve sede o mês passado, mas eu tenho sede hoje. E amanhã eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. Eu quero a presença do Espírito Santo de Deus. Você entende que muita gente às vezes vem no congresso, fala em línguas, pula, grita, fica com cheio, aí vai embora, depois esfria. Por quê? Porque ele não vai na fonte de novo, ele não volta lá para ser cheio de novo, ele não volta lá para buscar a presença. Deus está falando com você, irmão. Dá lugar um pouquinho, fala: Senhor, eu quero isso todos os dias da minha vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que ele existe. Quem crê que ele existe, diga amém. Pastor, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que desejá-lo. Por favor, faça isso durante um minuto só. Pega a tua alma, corrige de repente aí, diga: eu preciso. Vai dizendo: eu preciso. Vai, diga: eu preciso. Diga: eu preciso. Vai, diga: eu preciso. Diga: eu preciso. Se você já está em comunhão com ele, vai dizer: não só eu preciso, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero isto mais e mais. Eu quero ser cheio da tua presença. De uma comunhão diária, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pastor, o que é isso? É quando você começa a encher, de repente os seus lábios vai começar a pronunciar algumas palavras que nem você entende. Você vai querer falar algumas coisas que você não compreende, mas não se preocupa não, abra teus lábios. Se Deus te der esse dom, se Ele te der essa capacidade, se você está cheio, os teus lábios vai dizer algumas coisas que você não entende. O que significa isso? É o dom